Este é um tema importante, é um tema sempre atual, porque a cada 4 anos ele domina os noticiários. No caso, neste caso agora, falta menos de um ano para a realização das Olimpíadas de Paris, a segunda edição em Paris. No caso, a atual edição é de número 23, deixa eu só confirmar aqui. A edição de 2024 em Paris é a de número 33. Desculpa, edição de número 33, que começará dia 26 de julho e terminará dia 11 de agosto de 2024. E assim, é o sonho de todo atleta. É disparado o sonho de todo atleta competir nas Olimpíadas. Tanto que nos Estados Unidos, na Rússia, nos países europeus, enfim, na China, as crianças começam desde bem pequena, desde cedo, a se preparar, né? Porque tem que começar bem desde criança mesmo. Porque os atletas, para atingir um nível olímpico, nível de medalhista olímpico, tem que começar desde pequenininho mesmo, desde criança. Porque se a pessoa deixa para começar muito tarde, ela pode até conseguir um certo, né? Eu, como já estou com quase 49 anos, eu não sei se eu teria condições. Porque eu pedalo, né? Inclusive eu fiquei muito tempo sem pedalar, voltei a pedalar agora, acho que no começo deste ano, e eu estou muito enferrujado, muito, muito. Ontem mesmo eu pedalei bastante, senti uma dor no peito, que eu não sabia se era no coração, mas acho que era dor muscular. Graças a Deus, meu coração tá em ordem, não tem nada no coração. Mas eu tô com dor nas pernas até agora, de ter pedalado ontem, então eu tô muito. Meu corpo já tá começando a sentir os efeitos da idade. Então, para eu atingir o nível olímpico, eu teria que treinar demais, todos os dias, a exaustão, correndo risco até de ter uma, uma distensão muscular, enfim. Mas para atingir o nível olímpico, você tem que começar desde criancinha, desde cedo. E praticamente assim, se você perguntar para 100 atletas qual é o maior sonho da vida dele, 99 competir nas Olimpíadas. Só que assim, qual que é o problema dos Jogos Olímpicos? Quem conhece um pouco de Bíblia, né, sabe que os Jogos Olímpicos, né, quem conhece um pouco, na verdade, sobre a competição, sabe que os Jogos Olímpicos tiveram início no paganismo grego. Eles tiveram início na Grécia e no paganismo grego. Só para você entender aqui, eu pegaria o que está na Wikipédia, né? Eu tentaria resumir ao máximo esse vídeo, até por conta do tempo, que daqui a pouco eu tenho que pegar o ônibus. E, assim, deixa eu falar para você a origem. Só pela origem você já perceberá aonde eu quero chegar. Os Jogos Olímpicos Antigos foram uma série de competições realizadas entre representantes de várias cidades-estado da Grécia Antiga, que caracterizou principalmente eventos atléticos, mas também de combate e corridas e brigas. A origem desses Jogos Olímpicos é envolta em mistério e lendas. Presta atenção. Um dos mitos mais populares identifica Hércules e Zeus, seu pai, no caso, Zeus, pai de Hércules. Estou falando aqui mitologia grega. Mitologia grega, né? Tudo isso aqui é mentira, deixando bem claro. E tudo que eu tô falando aqui agora é mentira, nunca existiu, é mitologia, mas só para você ter uma noção do que está acontecendo. Um dos mitos mais populares identifica Hércules e Zeus, seu pai, como os progenitores dos jogos. Segundo a lenda, foi Hércules que primeiro chamou os Jogos Olímpicos e estabeleceu o costume de explorá-los a cada 4 anos. A lenda persiste que, após Hércules ter completado seus 12 trabalhos, ele construiu o Estádio Olímpico como uma honra a Zeus, a divindade máxima da mitologia grega. Após sua conclusão, ele andou em linha reta 200 passos e chamou essa distância de estádio, o em grego stadio, que
significa palco, que mais tarde tornou-se uma unidade de distância. É como aparece na Bíblia, né? Se não me engano, 60 estádios à distância de Jerusalém a Emaús, né? Como está lá acho que João 20. Deixa eu ver aqui. Outro mito associa os primeiros jogos com o antigo conceito grego de trégua olímpica, que em grego é ekerreiria. A data mais aceita para o início dos Jogos Olímpicos Antigos é 776 a.C., que é baseada em inscrições encontradas em Olímpia, dos vencedores de uma corrida a pé realizada a cada 4 anos a partir de 776 a.C. Os Jogos Antigos destacaram provas de corrida, pentatlo, que consiste em um evento de saltos, disco e lança-dardo, uma corrida a pé e luta, boxe, luta livre e eventos equestres. Diz a tradição que Coroebus, um cozinheiro da cidade de Elis, foi o primeiro campeão olímpico. As Olimpíadas foram de fundamental importância religiosa, pagã, diga-se de passagem, com eventos esportivos ao lado de rituais de sacrifício em honra tanto a Zeus, cuja famosa estátua Porfídias estava em seu templo de Olímpia, quanto a Pélope, o herói divino e rei mítico de Olímpia. Pélope era famoso por sua corrida de bigas com o rei anormal de Pisades. Os vencedores das provas foram admirados e imortalizados com poemas e estátuas. Os jogos eram realizados a cada 4 anos e este período, conhecido como uma Olimpíada, foi usado pelos gregos como uma de suas unidades de medição de tempo. No caso, 4 anos. Os jogos foram parte de um ciclo conhecido como Jogos Panhelênicos, que incluem os Jogos Píticos, os Jogos de Nemeia, os Jogos Istmicos. Os Jogos Olímpicos chegaram ao seu apogeu entre os séculos VI e V a.C., mas depois perderam gradualmente importância enquanto os romanos ganharam poder e influência na Grécia. Segundo alguns autores, o declínio do espírito olímpico não se inicia no período romano, e sim no período helenístico, que é o período helênico referente é só a Grécia e o helenístico referente aos povos conquistados pelos macedônios, no caso, pelos gregos. Uma das causas mais importantes para se compreender esse declínio é a mudança do status de cidadão ou soldado para súdito, soldado profissional ou atleta profissional. Dessa forma, o profissionalismo se realizou como efeito da mudança política e não como a própria causa das mudanças ocorridas no período clássico para o helenístico. Não há consenso sobre quando os jogos terminaram oficialmente. A data mais comum é 393 d.C., quando o imperador Teodósio I, imperador de Roma, declarou que todas as práticas e cultos pagãos seriam eliminados. Teodósio I, supostamente cristão, pelo menos dá a entender que ele era cristão, então não queria mais nenhum culto pagão. Nenhuma referência pagã. Um exemplo para nós. O imperador romano, Teodósio I, abolindo o paganismo em Roma. Outra data é 426 d.C., quando seu sucessor Teodósio II ordenou a destruição de todos os templos gregos, por causa do paganismo. Os Jogos Olímpicos não voltaram a ser realizados novamente até o final do século XIX, quando entrou em cena o Barão Pierre de Coubertin. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre ele. O interesse grego em reviver os Jogos Olímpicos começou com a Guerra de Independência da Grécia do Império Otomano em 1821. Foi proposto pela primeira vez pelo poeta e editor do jornal Panagiotis Soutsos em seu poema Diálogo dos Mortos, publicado em 1833. Evangelis Zapas, um rico filântropo grego, escreveu pela primeira vez ao rei Otto da Grécia em 1856, ofertando fundos para financiar o renascimento permanente dos Jogos Olímpicos. Zapas patrocinou os primeiros Jogos Olímpicos em 1859, que foram realizados na cidade de Atenas. Participaram atletas da Grécia e do Império Otomano. Zapas financiou a restauração do antigo estádio Panathinaiko para que pudesse acolher todos os futuros Jogos Olímpicos. E aí entra o Dr. William Penny Brooks, adotou os eventos do programa dos Jogos Olímpicos realizados em Atenas em 1859, no futuro Jogos Olímpicos de Wenlock. Em 1866 foi realizada uma Olimpíada Nacional da Grã-Bretanha, organizada pelo Dr. Brooks no The Crystal Palace de Londres. O estádio Panathinaiko sediou os Jogos Olímpicos de 1870 e 1875. 30 mil espectadores lotaram o estádio, seu entorno em 1870, maior do que quase todo o público nos Jogos Olímpicos da Era Moderna de 1900 a 1920. Em 1890, depois de assistir os Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Wenlock, o Barão Pierre de Coubertin
se inspirou em fundar o Comitê Olímpico Internacional. Coubertin se baseou nas ideias no trabalho de Brooks e Zappas, com o objetivo de estabelecer a rotação internacional aos Jogos Olímpicos e que ocorreriam a cada 4 anos. Ele apresentou essas ideias durante o primeiro Congresso Olímpico do recém-criado Comitê Olímpico Internacional. Esta reunião foi realizada de 16 a 23 de julho de 1894 em Sorbonne, Paris. No último dia do Congresso, foi decidido que os primeiros Jogos Olímpicos a entrar sob os auspícios do COI teriam lugar 2 anos mais tarde em Atenas, no caso em 1896. O COI elegeu o escritor grego Dimitrios Vikelas como seu primeiro presidente. E esse aqui é o Parobata. Se os Jogos Olímpicos existem, para voltar a existir em 1896, a partir de 1896, por causa desse homem. Agora, resumindo aqui. Aí surgiram outras modalidades, como Jogos de Inverno, Jogos Paralímpicos, Jogos da Juventude e tal. E muitos têm aproveitado os Jogos para fazer protestos, né? No caso, o Hitler tentou, né, nos Jogos de 1900, eu não lembro agora, data, 1936. Deixa eu só confirmar aqui. 1936, acho que é 1936, deixa eu só confirmar. Entrega de medalhas, amadorismo, setor política aqui. 1936. Os Jogos de 1936, Adolf Hitler aproveitou esses jogos para fazer propaganda do regime e tal, da supremacia ariana. Aí o Jesse Owens competiu, ganhou. Aqui aparece inclusive o pessoal fazendo uma saudação ao Hitler e o Jesse Owens no topo do pódio. Enfim, o Jesse Owens, que era negro, né? Enfim, e até hoje, né, os Jogos Olímpicos são motivos de treta política, né? Por exemplo, os do ano que vem já tá essa treta toda por causa da Rússia, porque a Rússia e a Bielorrússia querem participar. Só que vários países, inclusive os Estados Unidos, ameaçaram o boicote se a Rússia e a Bielorrússia participassem. Aí a Ucrânia, claro, a Ucrânia tá dentro faz tempo, mas a Rússia e a Bielorrússia, não, esses dois não. Então tá essa treta aí, essa rixa. Só que se os Estados Unidos não participar, a China dominar de cabo a rabo, todas as modalidades, e serão as primeiras Olimpíadas, pelo que eu li. Os Jogos Olímpicos de Paris, ano que vem, serão os primeiros Jogos Olímpicos com participação igual de homens e mulheres, ou seja, em todas as modalidades, a mesma quantidade de homens e mulheres. Então, enfim, essa treta toda, essa polêmica toda, só que assim, qual deve ser nossa postura como cristãos? Porque a Bíblia tem N versículos, N textos, assim, o Antigo Testamento inteiro, o Novo Testamento também, combatendo a idolatria. Porque a idolatria, resumindo aqui, a idolatria é como se fosse uma prostituição para Deus. Dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, os 2 primeiros falam sobre idolatria, que abomina a idolatria. Enfim, praticamente todos a lei, no caso, o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, abominam assim, abertamente. Praticamente todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram contra a idolatria. Deus se manifestou contra a idolatria. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto e não entrou na Terra Prometida. Por quê? Por causa de 4 pecados. Promiscuidade, rebeldia, murmuração e idolatria. Então a idolatria foi um dos 4 pecados que não permitiam que o povo de Israel entrasse na Terra Prometida. E, enfim, deixa eu ler aqui um negócio pelo seguinte. Aqui na Carta aos Romanos, capítulo 14, tem um detalhe aqui que nós temos que entender. Aquela pergunta: o cristão pode participar das Olimpíadas? Deixa eu ler um negócio aqui. Eu leio 2 textos aqui. Primeiro, Romanos 14, onde o Manchar Apóstolo diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que
de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. E esse é um dos textos que eu usei como referência para falar sobre o sábado. Que os adventistas batem no sábado, mas esse texto bíblico aqui é uma das provas de que ninguém deixará de ir para o céu por não guardar o sábado. Mas continuando aqui. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para Cristo que morreu, porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme ao amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Acho que a página que eu ia... Pera aí, deixa eu só dar uma pausa aqui, espera só um pouquinho. Faltou o versículo 23 do capítulo 14. Eu tive que pegar nessa Bíblia aqui mesmo, porque na impressão não saiu. Que é o mais importante de todos. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Esse é um dos textos que fala sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui fala sobre comida, mas pode servir de qualquer coisa. Qualquer coisa, roupa, brinquedo, tudo. A casa, carro, tudo. Que é consagrado a ídolos, inclusive a demônios. Tem gente que faz missa negra, faz culto ao capeta para consagrar tal coisa. E a partir do momento que você recebe algo, né? Sempre que você compra algo, principalmente algo de valor, consagra a Deus, ore a Deus por aquilo, para os demônios saírem, para todo tipo de trabalho, principado, potestade, seja lá o que for, sair daquilo, né? Deus purificar aquilo, consagra ao Senhor. Até mesmo esse celular que eu estou usando nesse momento, consagra ao Senhor, porque pode ser que a indústria, né, o fabricante, seja lá do que for, tenha feito pacto com o diabo pode ser que o dono da empresa tenha feito pacto com o diabo para fazer sucesso, enfim, consagra a Deus, porque você não sabe o que aconteceu antes de você adquirir aquele bem. Com relação aos Jogos Olímpicos, deixar uma coisa bem clara aqui. Eu particularmente, não me sinto à vontade para participar de um evento como esse. Mas como não é assim, não. Para pensar. Se eu fosse atleta, né? Eu cristão como sou, temente a Deus, sabendo que um comportamento meu pode fazer as pessoas desviarem da fé, se afastarem de Deus,
qual deveria ser o meu comportamento como atleta profissional mesmo. Tem os mundiais. Cada modalidade tem o seu mundial, né? Seu campeonato mundial, tem os campeonatos regionais, né? Obviamente, né? Campeonatos nacionais, regionais, mundiais. Praticamente todas as modalidades olímpicas têm campeonatos mundiais. Participe do mundial, pronto. Agora, se você acha que participando das Olimpíadas você pode testemunhar, pode pregar o evangelho, pode levantar a camiseta e aparecer Jesus te ama, eu não sei se pode, né? Eu acho que não pode. Que, por exemplo, mensagens políticas nas camisetas, nos uniformes, sei lá, eu acho que é proibido. Até porque muitos países muçulmanos, budistas, países até tipo Coreia do Norte, Irã, onde é proibido pregar evangelho, se você pregar lá, você é morto. Então, países assim participaram das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, e se você ganha a medalha de ouro e levanta a camiseta e aparece Jesus te ama, você pode sofrer no mínimo uma multa, né? Eu tô meio por fora das regras, né? Impostas pelo Comitê Olímpico Internacional, mas eu acredito que por exemplo, fazer um evangelismo no final de uma competição, talvez na entrevista possa, né? Mas, por exemplo, durante a competição levantar a camiseta, escrito Jesus te ama, eu não sei se pode. Eu acho que é proibido, né? Eu acho que o Comitê Olímpico proíbe, mas enfim. Mas assim, parando para pensar, se você, de acordo com esse texto aqui, de Romanos 14, se você sente da parte de Deus que deve ir, vá. Se você sente um chamado de Deus, se você sente o Espírito Santo arder no seu coração para aproveitar as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, para evangelizar, para pregar o evangelho, vá. Só que vá esperando receber pedrada. Você lidará com muçulmanos, você lidará com budistas, você lidará com ateus, você lidará com pessoas de países onde é proibido pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, você será morto. Na França ainda é permitido, só que eu não sei se permitem. Há muitos anos atrás, um amigo meu falou que pregar o evangelho na rua, em praça pública, né? Pregar o evangelho na rua é proibido. Se você pregar, você pode ser preso. Eu não sei se é verdade. Se alguém tiver por dentro, né, da legislação francesa, coloque aqui nos comentários como é que é lá na França, se você vive na França, se você mora em Paris, se você procure saber, coloque aqui nos comentários como é que é a situação do evangelho na França. Se você pode pregar o evangelho na rua ou não, se você pode abordar as pessoas para Jesus ou não. Pelo que eu li a respeito, na França é proibido, na Alemanha é proibido, se não me engano na Finlândia é proibido também. Em vários países da União Europeia é proibido pregar o evangelho na rua. Se eu não me engano, na Espanha é permitido, Portugal também, Itália também, né? Acho que são os 3 países onde você tem mais liberdade para pregar o evangelho na União Europeia. Espanha, Portugal e Itália. Outros também, mas acho que na maioria deles você não pode mais pregar o evangelho na rua. No caso da França, que é a sede das Olimpíadas do ano que vem, você não pode pregar o evangelho na rua. Né? A não ser que tenha mudado alguma coisa, a não ser que o Emmanuel Macron tenha mudado alguma coisa, mas eu acho que não mudou, porque o Emmanuel Macron é de uma linha mais de centro-esquerda. Eu acho que, pensando como o Emmanuel Macron, né? Porque muitos militantes de direita atacam o Emmanuel Macron, inclusive chamando de Lacron, mas pensando, colocando-me, né, pelo que eu li, tudo que eu li a respeito até agora do Emmanuel Macron, eu acho que ele continua proibido. Você não pode pregar na França, em qualquer lugar da França, você não pode pregar o evangelho na rua, senão você pode ser preso. Então, se você vai para as Olimpíadas para pregar o evangelho, eu não quero desmotivar você, eu não quero colocar, assim, jogar um balde de água fria em você, mas não ache que você conseguirá pregar o evangelho, né, abertamente nas Olimpíadas do ano que vem. Você pode até conseguir, pode ser que a França, né, a legislação francesa, né, o Macron, seja lá quem for, abra uma exceção e você possa pregar o evangelho, possa abordar as pessoas, enfim. Mas não ache que você será bem recebido, você pode até ser agredido. Dependendo da pessoa que você abordar, você pode até ser agredido, você pode ser cuspido, você pode levar um soco na cara. Então, você pode até ser morto. Então, tome muito cuidado com a pessoa que você abordar, se você
participar das Olimpíadas e glorificando a Deus, apontando para cima, abrindo os braços e obrigado, Jesus, eu te amo. E você pode até fazer isso. Nas entrevistas, eu creio que eles darão uma liberdade para as pessoas se pronunciarem do jeito que elas quiserem, mas na competição, eu não aconselho. Colocar Jesus te ama na camiseta, levantar o uniforme para ser Jesus te ama, eu não aconselho, porque isso pode gerar a ira, a fúria de muçulmanos, judeus ortodoxos, budistas, ateus, pessoas de países onde é proibido pregar o evangelho. Então, e continuando aqui. O vídeo já está mais de 25 minutos, eu sabia que isso ia acontecer. Eu já acho que eu teria que ir de bicicleta para o serviço de novo. Vamos lá. 1 Coríntios 8. O que diz aqui? É outro texto sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Diz assim: ora, no tocante às coisas... Aqui já é mais claro o negócio aqui já é mais enfático. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, inclusive competições esportivas como os Jogos Olímpicos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, você não sabe de nada. Você, por mais inteligente que você seja, por mais sábio que você, aos seus olhos que você seja, você não é nada. Porque a sabedoria verdadeira vem de Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Aqui é claro, ponto. O ídolo não é nada, os deuses do Olimpo não são nada. Somente Deus, existe um único Deus verdadeiro, que é Yahvé. E porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, com D maiúsculo, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vier a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, inferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Ok, só para você ter uma noção. Eu falei sobre a origem dos Jogos Olímpicos, tal, como eles voltaram. Eu não falei outros detalhes, né, porque o vídeo ficaria longo demais, mas eu quero falar só para você os principais deuses do Olimpo, né, da mitologia grega. Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Hades, Hestia, Afrodite, Apolo, Ares, Ártemis, Atena, Dionísio, Hefesto, Hermes. São 14. Os principais deuses, né? São muitos deuses, mas os principais são 14, né? Que é o pessoal, o círculo lá do Olimpo. E Hades, tem o deus Hades, que é o deus do inferno. E Zeus é filho de Cronos, que é Saturno na mitologia romana. Se você ver lá todos os planetas do sistema solar, até mesmo os planetas anões, têm nomes de deuses da mitologia romana, cujos nomes têm associação com, por exemplo, Júpiter é Zeus. Júpiter na mitologia romana e Zeus na mitologia grega e assim por diante. Enfim, são 14 deuses do Olimpo. O mesmo Olimpo, onde fica Olímpia, né? Olímpia, se não me engano, fica aos pés do Monte Olimpo, que é onde é realizada a cerimônia de acendimento da pira olímpica, da tocha, desculpa. Acendimento da chama olímpica, pronto. Que a chama olímpica é assim. Tá lá o templo de Hera. Hera, no caso, que tá aqui. Se não me engano, Hera é a esposa de Zeus, né? Pelo que eu tô vendo aqui.
Acho que era a esposa de Zeus. Na mitologia grega, claro. O templo de Hera. Aí o raio solar vai ter uma bacia, né, uma tigela de metal. Eu não sei o que tem essa tigela de metal, né? Se é alguma coisa, um combustível, né? Madeira, folha, não sei, alguma coisa combustível. Aí os raios solares, eu não sei se é um espelho, se é uma. Eu sei que é a tecnologia, a mesma tecnologia usada no tempo da Grécia Clássica, né? Eu não sei se já era lente, se é alguma outra coisa, tipo espelho, um espelho côncavo, não sei. Que a luz solar vai lá, ou então a própria tigela, por ter formato côncavo, faz com que a luz do sol incida lá, enfim. É um negócio lá. Acho que passa por uma lente e vai lá na tigela, tigela. Ai, meu Deus. Côncava, isso. Aí tigela côncava, né? De metal, com um negócio combustível dentro e pega fogo. E aquela labaredona de fogo. Aí a mulher pega a tigela com a labaredona de fogo acesa, vai até uma outra mulher, as mulheres todas com roupa de sacerdotisa, né? Sacerdotisa de Hera, no caso. E a mulher com uma tocha idêntica à usada pelos gregos antigos, né? Da Grécia Clássica, vai lá, abaixa a tocha até a tigela que está pegando fogo e acende. Essa é a chama que não pode se apagar de jeito nenhum. Essa chama só pode ser apagada na cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Então ela acende essa chama que não pode se apagar de jeito nenhum e vai para um. Essa mulher com a tocha em estilo grego antigo vai até o cara que está com a tocha oficial das Olimpíadas que ocorreram naquele ano. No caso das Olimpíadas de Paris 2024, é uma tocha com uma coloração, né, que eles chamam de champanhe, com o desenho do Rio Sena nela, e enfim, um negócio bem esquisito, né, um formato bem estranho. Aí vai passar para. São todos esses gregos, tá? Todos eles são gregos, inclusive o primeiro atleta que pega a chama da mulher e começa a correr pela cidade com ela, aí passa para outro, tudo grego. Aí da Grécia vai para o país sede, que no caso do ano que vem é a França. Aí a França, a tocha percorre toda a França, aí, inclusive os territórios fora do continente europeu, como Guiana Francesa, as ilhas francesas lá do Caribe, do Pacífico, de não sei onde mais, para depois voltar para Paris, que é onde ocorre a cerimônia de abertura, todo aquele suspense, aquele mistério. Dessa vez haverá público, tá? Que nas Olimpíadas de 2020, que foram realizadas em 2021, né? As Olimpíadas de Tóquio, que não foram realizadas em 2020 por causa do corona, né? Covid-19. Aí elas foram realizadas no final de 2021, né? Acho que foi em setembro de 2021, se não me engano. E sem público nenhum, só os atletas, nenhum público, mas dessa vez vai ter público. Aquela multidão de gente do mundo inteiro, aquela desfile das delegações com milhares de atletas de todas as partes do mundo, e essa treta toda com a Rússia e Bielorrússia, enfim, pode ser que esse número diminua muito por causa que a Rússia e a Bielorrússia fazem questão de mandar atletas para lá com bandeira neutra, sem hino, sem nada, né? Tipo, equipe unificada, acho que é equipe unificada. Aí se algum atleta russo e bielorrusso ganhar, aí tocará o hino olímpico, aí terá a bandeirinha olímpica lá, com aquelas 5 argolas coloridas. Então, mas assim, esses dois textos bíblicos que eu li, é o seguinte, tanto Romanos 14 quanto 1 Coríntios 8. Como eu falei, eu não me sinto à vontade. Eu não me sentiria à vontade se eu tivesse condições de participar das Olimpíadas como atleta. Eu não me sentiria à vontade de participar por causa disso. Por causa da origem pagã dos Jogos Olímpicos e porque eu não teria liberdade para... porque desde que me tornei pentecostal, eu tenho todas as viagens que eu tenho feito, como a viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro no mês passado, em julho. Em todas as viagens que eu tenho feito, eu tenho aproveitado para pregar o evangelho, seja abordando as pessoas, seja por meio das redes sociais, gravando vídeos para postar no YouTube, nas redes sociais.
Então eu tenho aproveitado para pregar o evangelho. E eu me sentiria sufocado, digamos assim. O termo certo é esse. Eu me sentiria sufocado. Me sentiria sufocado num lugar onde hostil à pregação do evangelho, né? Porque parando para pensar, os Jogos Olímpicos é um lugar, é um evento hostil à pregação do evangelho. Você não teria liberdade de pregar o evangelho. Pode ser que ano que vem abra uma exceção e você possa abordar as pessoas, pregar o evangelho e tal. Mas eu já vou repetir pela enésima vez. Não espere que você seja bem recebido. Não espere que as pessoas recebam você com flores, abracem você, beijem você, não. Você certamente não será bem recebido. Você não... Se você abordar alguém para pregar o evangelho, a grande maioria das pessoas não quererá falar com você, não quererá conversar com você, talvez até agridam você, culpem você, queiram agredir você, ou até matar você. Eu já tô... É para você dar um choque de realidade mesmo. Porque muitas pessoas... o ateísmo, o agnosticismo e o islamismo está tomando conta do mundo. Então você tem que estar alerta, você tem que realmente ter um choque de realidade. Não espere que você vá para as Olimpíadas para pregar o evangelho. Se você for, você pode até ir. Se Deus, você sentir da parte de Deus que você deve ir, você vá. Mas se você quiser abordar as pessoas para pregar o evangelho, faça isso na Vila Olímpica, faça isso em algum lugar onde você... Se você quiser passear por Paris, passear na cidade e encontrar alguém, fale do evangelho para essa pessoa em particular, no boca a boca. Na Vila Olímpica, acho que acredito que a Vila Olímpica será o melhor lugar para isso, né? Você conversar com a pessoa, assim, se você for fluente em inglês, melhor ainda. Eu não sou fluente em inglês até hoje, mas para pregar o evangelho, para falar de Jesus, assim, tome cuidado com a pessoa com quem você vai conversar. Se você for conversar com um muçulmano, tome muito cuidado com aquilo que você falar para ela. Fale dos profetas, fale que Jesus, que em árabe é Isha, isso. Em árabe, Jesus é Isa. Fale de Isa. É só falar Isa, né? Falar de Isa, que Isa foi um dos profetas e tal. E aquilo que o Luca Martini falou uma vez num vídeo, que a melhor maneira para abordar o muçulmano é falando dos profetas, que descobriu a Deus por meio dos profetas, tal. E entre eles estava Isa, que é Jesus e tal. Então, mas tome muito cuidado, porque não é brincadeira. Nós estamos numa guerra contra as forças do mal. O inimigo, Satanás, está fazendo de tudo para impedir o avanço do evangelho. Cada vez mais as portas estão se fechando, o cerco está se fechando. Até mesmo no Brasil existe muita gente querendo proibir a pregação do evangelho. Graças a Deus ainda é permitido. O presidente mudou, o governo mudou. O pessoal estava com medo de que fosse proibido que as igrejas fossem fechadas, que fosse proibido pregar o evangelho na rua, em praça pública, mas ainda é permitido, graças a Deus. Até mesmo na parada gay em São Paulo, uma vez o Glauco Fabiano estava lá na parada gay de São Paulo, na Avenida Paulista, pregando evangelho e passando o casal homossexual do lado dele. Ou seja, ninguém matou, ninguém prendeu, ninguém fez nada contra o Glauco Fabiano, graças a Deus. E graças a Deus que ainda existem missionários como Glauco Fabiano, Isaac Chaves, Alan Chaves, Larissa Lins, agora descobri uma tal de Sara Oliveira, lá do Piauí, que está pregando evangelho na rua também. Enfim, graças a Deus por ainda existir missionários como esse. Mas, mais uma vez, deixando uma coisa bem clara. Eu, como atleta, se eu fosse atleta, né, eu não tenho mais idade para isso, mas se eu fosse mais jovem e tivesse condições de competir, eu não competiria para uma Olimpíada, eu competiria para o Mundial, né, um campeonato mundial. Que eu sei que você, como atleta, se você é atleta, está assistindo esse vídeo, o seu maior sonho, o sonho de 99% dos atletas é competir na Olimpíada e ganhar a medalha olímpica, mas não vá. É um pedido particular meu. Se você é cristão, temente a Deus, segue o verdadeiro evangelho de Cristo, segue o que está escrito aqui, não vá. Mas se você sente da parte de Deus que deve ir para pregar o evangelho, vá pensando nisso. Não vá esperando ganhar alguma coisa, mas vá para pregar o evangelho só. Vá como missionário, não vá como atleta, vá como missionário. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para o seu amigo atleta, se você conhece algum atleta, se você é atleta, mande esse vídeo para ele refletir, pensar bem a respeito
de qual é a prioridade na vida dele. Se o seu esporte é prioridade para ele ou se a vontade de Deus é prioridade para ele. Então, fique com a palavra, fique com Deus, com a vontade de Deus. Deus abençoe e até depois, se quiser.